O efeito Dunning-Kruger descreve o fenômeno onde pessoas com baixa inteligência em uma área superestimam suas habilidades, enquanto as com mais conhecimento subestimam o próprio desempenho. Isso acontece porque, além de não saberem muito, os burrões não conseguem reconhecer sua própria burrice, levando a decisões ruins por excesso de confiança. Um dos maiores exemplos de efeito Dunning-Kruger são os petistas. Eles se acham espertos até que dão de cara com alguém mais inteligente que eles, ou seja, 90% da humanidade. E hoje, um desses petistas, funcionário da Globo News, teve esse choque. Ele se achou espertão, provocou o entrevistado, mas o entrevistado humilhou ele ao vivo. Foi lindo. O PL tem como foco absoluto colocar o deputado Eduardo Bolsonaro para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Segundo fontes próximas do assunto, o motivo é o pedido do Partido das Trevas, o PT, ao Soviético Tribunal Federal de apreensão do passaporte do deputado e de investigação por suposto atentado à soberania nacional. Atentado que, aliás, os próprios petistas já praticaram muito. Essa nossa luta aqui em Washington nesse momento para criar um movimento internacional para que a gente elimine essa influência tão perniciosa da extrema-direita de Trump com a extrema-direita de Bolsonaro. É uma ação conjunta do Congresso brasileiro e o Congresso americano em defesa da democracia em todo o mundo. A partir de agora também vamos estar visitando outros países mundo afora. Comitiva, missão oficial em Washington, nos Estados Unidos, sobre defesa da democracia. Nós estamos fazendo essa articulação internacional, via Ministério da Justiça, via Itamaraty. Vamos fazer essa recomendação. Já está tudo muito bem articulado e encaminhado. Temos vários encontros com parlamentares americanos. A articulação entre parlamentares e organizações da sociedade civil. O próximo passo, novos encontros agora na América e também na Europa. E eles estão prontos para desmoralizar mais essa tentativa que a direita brasileira faz de, inclusive, desrespeitar o nosso próprio país. Eu estou aqui da sede do Parlamento Europeu, em Bruxelas, com deputados, deputadas, o mundo inteiro acompanha com extrema atenção a perseguição ao presidente Lula, a eleição do Bolsonaro. Na condição de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, nós queremos que vá ao Brasil uma delegação do Parlamento Europeu. E olha só, no caso da Jandira Fegali é até mais grave. Um canhão entrou nos Estados Unidos para interferir na política. O sinistro do STF, Alexandre Glandi, pediu posicionamento sobre o assunto à Procuradoria-Geral da República. E você já imagina qual será a resposta, né? O plano do PL era pedir a comissão, mas não ser necessariamente a primeira pedida. Agora, sim. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a publicar uma mensagem no X falando que a possível apreensão do passaporte do seu filho tem como objetivo impedi-lo de assumir a comissão que analisará acordos entre Brasil e China, assinados na cúpula do G20, que ocorreu durante o Janjapalooza. Esses acordos assinados entre Brasil e China são do interesse do governo stalináceo. Como eles passam pela Comissão de Relações Exteriores, o governo não quer Eduardo Bolsonaro na presidência. Só que a avaliação é que essa possibilidade de retenção do passaporte pode fazer aumentar a exposição de Xandemar na comissão, que é justamente o que o PL quer fazer. O namorado da Glaze, líder do PT na Câmara e lindinho na lista de propinas da Odebrecht, Lindbergh Farias, já azurrou que o PT não aceitará Eduardo Bolsonaro no comando da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados do Brasil. Ele afirma que o objetivo é impedir que Eduardo use a comissão para utilizar um governo estrangeiro contra os interesses nacionais e contra o STF. Em linhas gerais, segundo Lindbergh, a única forma de Eduardo Bolsonaro ser aceito pelo PT na presidência da comissão é se ele estiver
sem passaporte. Sim, um presidente da Comissão de Relações Exteriores que não pode viajar. Só podia ser ideia do homem, que também achou que seria uma boa ideia acordar todo dia e dar de cara com a Glaze na cama. Sem maquiagem. E sim, o PT, como todo coletivo de foras da lei, está fazendo chantagem abertamente. Em primeiro lugar, é tarde demais para tirar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. O mundo já sabe que aqui é um regime de exceção e que nossa justiça é de mentirinha. O Trump vem para cima do Lula e do Chandelle, que é o verdadeiro presidente do Brasil, e não há nada que o PT possa fazer para evitar. Tirar o passaporte do Eduardo Bolsonaro agora é como virar o leme do Titanic uma hora depois que ele bateu no iceberg. Ah, e ainda vai confirmar para todo o planeta que há perseguição política aqui. Já o Eduardo Bolsonaro não se deixa intimidar pelos jumentos petistas. E perfeito. Vocês acham mesmo que o mundo vai acreditar que vocês estão defendendo a democracia querendo pegar o passaporte do deputado federal mais votado de toda a história do país? Que agora, tudo indica, será o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Vocês realmente acreditam que isso é uma boa estratégia? Toda ditadura, gente, antes de terminar, ela dá uma apertada, na repressão. Isso daí é o normal. A gente vai ver qual vai ser o último esperneio, os últimos esperneios aí do Alexandre de Moraes. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, A gente já não tem mais opção. A nossa opção é lutar contra essa ditadura e contem comigo. Talvez eu tenha nascido só para esse momento aqui. Mas claro, como o problema do PT é problema da Globo News, os funcionários do órgão de propaganda do regime stalináceo se reuniram para tentar normalizar a ideia de retirar o passaporte do Eduardo. Primeiro, o comentarista e comedor de larvas André Trigueiro, abraçou o golpe petista na Comissão de Relações Exteriores e fez campanha explícita contra a indicação partidária legítima do Eduardo como seu presidente. Então tem uma questão que eu acho arriscada de você tentar fortalecer a causa deles, digo, Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro e o segmento que apoia essa linha, esse campo, em relação às expectativas dos benefícios e das vantagens da proximidade do Trump. A outra coisa, como já disse, quer dizer, além desse atrito, dessa questão, é a percepção, inclusive, de pessoas ligadas à direita, de dizer, mas espera aí, é assunto do Brasil. A gente tem que resolver isso entre nós. Eles não vão ficar dando aqui pataquada, dizendo o que o STF, o que o Congresso, o que deveria ser feito e de que jeito. Então, em algum momento, é fogo amigo. Em algum momento, isso pode soar ameaçador para os interesses soberanos do Brasil. É que tem um pano de fundo aí que é a eleição de 26, né? Uhum. O que essa ala da direita, aí estou usando de forma mais específica a família Bolsonaro, quer é convencer o governo americano, e aí não só Trump, e eu acho que até principalmente Musk, a olhar para o Brasil, olha para a gente, chamar atenção, e o poder das Big Techs, porque lembrando que Musk hoje não é só o homem mais rico do mundo, ele está sentado, tem uma cadeira, tem poder dentro da Casa Branca. A esquerda se contorcendo não tem preço. Os caras até fingem ser nacionalistas. Quanto esforço para convencer os 3 telespectadores da emissora de que o Alexandre de Moraes é o Brasil. O regime que tomou o país e o Brasil são 2 coisas muito distintas. E o nojinho da Andréa Sagui quando menciona essa ala da direita? Acho que até o Právida sentiria uma pontinha de vergonha ao normalizar o comportamento autoritário de uma ditadura corrupta dessa forma. Mas o que eu gosto do André Trigueiro é que ele não consegue disfarçar o medo. Os donos dele estão com medinho, ele também tá. Por que o PT está tão preocupado com Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Externas? O que o PT tem a esconder? O PT é uma instituição que age para que todos os opositores sejam cancelados. E aí, junto com o Maduro, eles propõem o abraço da democracia. Patético.
Mas o mais totoso ficou para logo em seguida. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, participou de uma entrevista na emissora estatal e deixou claro que a presidência da comissão é do Eduardo. A verdade, André, você está uma regimentalista impecável. Pelo regimento interno, o Partido Liberal tem 6 comissões na divisão da proporcionalidade dos partidos e temos as 2 primeiras pedidas, a coligação PT, PV, PCdoB tem a terceira e depois nós a quarta novamente e depois lá mais abaixo temos mais 2 comissões. E nós, como você já adianta, não abriremos mão de pedir à Comissão de Relações Exteriores, porque entendemos que, neste momento, o Eduardo Bolsonaro tem a prerrogativa de representar o partido presidindo esta comissão, tendo ou não passaporte. Nós lamentamos a atitude do Partido dos Trabalhadores, que já outrora, quando Lula estava preso, também foi a organismos internacionais fazer o mesmo tipo de política que o Eduardo está fazendo e nós, da oposição, naquele momento do governo, nunca criticamos essa atitude. É uma atitude republicana, democrática, que as pessoas fazem o que quer com o seu mandato. Para isso, o Eduardo é deputado e terá a indicação nossa para ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores e estará entre a primeira pedida nossa para não dar nenhuma alternativa para o PT retaliar. Eu consigo imaginar a cara de ódio dos jornalistas no estúdio enquanto ele falava isso. Mas eu não precisei imaginar por muito tempo. Porque o jornalista e sósia do Gonzo, do Muppet Show, Octávio Guedes, quis entrar na dança e foi moído pelo Sóstenes. Deputado, o nome do Eduardo Bolsonaro para presidente da comissão é por conta de sua ligação com o trumpismo. E a direita, em países como Canadá, na Europa, está se afastando do Trump por conta de sua política de American Force, que é o mote da campanha eleitoral. Aí eu me pergunto, por exemplo, se o Trump levar adiante a ideia de taxar produtos brasileiros, entre eles do agronegócio, o PL vai ficar com Trump ou com o Brasil? O PL sempre estará com o Brasil e é um motivo a mais para o Eduardo estar à frente desta comissão. Porque somente alguém que tem essa interlocução pode evitar que um desastre desse de sermos taxados venha acontecer. Aí eu vejo que o governo, se fosse inteligente e menos político-partidário, lançaria mão dessa aproximação para isso. E o Eduardo não será presidente só por causa da sua relação com a família Trump. O Eduardo tem excelente relação com o mundo árabe, com a Arábia Saudita. Ele está estudando árabe, é uma pessoa que tem fluência em vários idiomas e que vai representar muito bem a Comissão de Relações Exteriores. É pelo conjunto da obra que o Brasil precisa do Eduardo na Credem. Mas qual é a visão dele sobre relações exteriores? O que ele pensa e o que o PL pensa sobre relações exteriores nesse mundo conturbado? Logicamente, nós estamos, Otávio, em um momento no mundo, com a chegada do Trump, que é a nação mais poderosa do mundo, que vai passar por um novo momento nas relações exteriores. Inclusive, acho que o Brasil precisa dessa reflexão e, lamentavelmente, o atual governo está errando a mão. Em alguns momentos, quando o presidente Lula oferece uma resistência no seu discurso e já o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, que é um discurso um pouco mais ameno, que sabe que não vale a pena comprar uma briga com a potência maior mundial. O que nós precisamos é de buscar esse diálogo, esse entendimento, para que o Brasil não seja prejudicado, seja pelos Estados Unidos ou pela nação que foi, inclusive, o próprio mundo árabe, que a gente precisa ter relações. O Eduardo tem consciência deste papel e ele sabe muito bem, acho que vai conduzir de maneira excelente e, se o governo tivesse um pouquinho de estratégia, poderia lançar mão dele para que malefícios econômicos e outras retaliações não aconteçam com o nosso Brasil, que isso não é bom para ninguém. Toma, militante velhaco! Alguém anotou a placa?
Esses jornalistas, além de não fazerem o dever de casa, vivem passando vergonha com as perguntas imbecis que fazem. E o Sóstenes ainda zoou os patrões do Octávio, falando que o PT não tem gente qualificada para a tarefa, o que é verdade. E aí dói mais. Os caras não sabem nem falar português, imagina inglês. O máximo de experiência internacional deles é lamber o pé do Maduro ou dos terroristas do Irã. Petista querendo a presidência da Comissão de Relações Exteriores é tipo bêbado do bairro achando que entende do sistema de saneamento básico só porque dorme na sarjeta toda noite. No final, o que a gente pode tirar dessa pataquada são duas coisas. 1. O PT e por tabela o STF têm medo do Eduardo Bolsonaro lá fora. E 2. Nem a Globo News nem o PT estão conseguindo emplacar suas narrativas para tirar o passaporte e a presidência do Eduardo. O caminho para se livrar da ditadura é longo, mas a rota está certinha e ela passa pelos Estados Unidos. E também pelo efeito Dunning-Kruger dos operadores do regime, como Octávio Fedes. Fala mais, Otávio. Olá, aqui é a Daniele Limão do Lorota News, trazendo as melhores passadas de pano para o regime atual. Urgente! Acabei de receber via pombo correio uma notícia de última hora. A Bolsa de Valores dos Estados Unidos despencou, tudo culpa do Donald Trump e suas políticas de imigração. Parece que ele extraditou as maiores mentes pensantes do Brasil por estarem ilegais há apenas 30 aninhos. Mas olha pelo lado positivo, agora o pobre pode voltar a voar de avião. Dizem que não tem SUS lá, mas fizeram até massagem de graça para os nossos heróis extraditados. O IBGE disse que só com a chegada deles o IDH subiu 500%. Chupa, Trump. Vocês podem ter Elon Musk, Mark e Bezos, mas nós temos os cientistas mais renomados do mundo e agora eles estão de volta para sentir o grosso. Se gostou, curta, compartilhe e me siga. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.